Olá, gente linda, gente talentosa, gente criativa, tudo bem? Não me conhece ainda? Eu sou o Anderson Delfino, professor de patchwork, e tô aqui para te contar uma coisa. Há algum tempo atrás, eu dei uma aula aqui no Vida com Arte de um kimono japonês todo feito em patchwork. Se você já assistiu essa aula, dá para tirar aquela dúvida que ficou lá para trás. E se você não viu, olha, vale a pena, é uma aula bem bacana, viu? Vamos comigo? Então, ó, cafezinho na mão e bora! Kimono com o nosso Anderson Delfinos, tudo com você a partir desse momento. Vamos lá. Vamos começar. Nós vamos fazer um kimono. Esse kimono veste número 44, 46, é um tamanho médio feminino. Então vamos lá, para a gente fazer esse kimono, nós vamos precisar de 7 quadrados de 33 centímetros e meio de uma estampa A, ok? Perfeito. Mais 7 quadrados de 33 centímetros de uma estampa B, que aqui no caso é o nosso listado. Depois eu vou precisar de 2 tiras de 8 centímetros. Essa tira eu já virei uma bordinha de 1 centímetro no ferro, tá? Então eu vou precisar de 2 tiras de 8 centímetros com a bordinha virada de 1 centímetro. Isso é para fazer a gola do kimono, tá bom? E depois mais 1,5 m de forro, de tecido de forro. Lembrando que eu estou usando tecido com 1,5 m de largura, tá bom? Então vamos lá. Eu vou pegar 2 quadrados e vou juntar direito com direito, tá? E vou traçar, Claudinha, as 2 diagonais desse quadrado no avesso do tecido. Eu sempre vou do centro para a ponta, do centro para a ponta. Para o tecido não andar, tá? Tá. Se a gente vai de ponta a ponta, o tecido acaba andando. E aí eu vou traçar a cada diagonal meio centímetro para a lateral. Então, olha, diagonal de frente para mim, a diagonal que está de frente para mim, eu vou traçar meio centímetro a partir do centro para fora, ó, com uma linha tracejada. Isso depois vai servir para eu não me confundir. Ó lá. Viro de novo essa diagonal para minha frente, ó, e traço do centro para fora. Aqui é onde acontece a maioria das dúvidas. O sentido que eu traço é sempre para o lado direito da diagonal. É isso que eu ia falar, sempre lá Isso, direito, é né? sempre a dúvida tá aqui, ó. Eu olho para a diagonal e eu traço para a direita da diagonal meio centímetro. É sempre aqui que elas erram. Na verdade, esse kimono ele pode ser montado com qualquer bloco de patchwork. Eu preciso de 14 blocos de patchwork. Eu estou ensinando esse bloco porque ele é o bloco do curso básico. Então, achei que seria interessante para as meninas aprenderem lá em casa. Então, agora eu vou alfinetar isso aqui, ó. Lembrando que eu estou com os 2 quadrados aqui, um sobre o outro, tá? São 14 quadrados, na verdade, né? 7. Isso, são de 7 cada pares. 7 pares. Exato. 7 de cada estampa. E agora nós vamos para a máquina de costura. Só aproveitando a câmera aqui, ó, eu vou costurar daqui, da ponta, até o centro, nesse ponto aqui, ó. E aí eu vou levantar a sapata da máquina, vou vir com a agulha para cá e continuar costurando aqui. E depois viro e faço o mesmo processo. De lá da ponta até o centro, passo a agulha para cá e venho do centro até a ponta. Tá? É isso que eu vou fazer Sempre agora lá tem na linha máquina. contínua, é isso? Não, eu vou costurar nas linhas tracejadas. Nas tracejadas. Ou seja, nas paralelas. Tá, é que eu não consegui visualizar muito bem onde estava. Quer dizer, sempre as tracejadas. Isso, eu vou costurar sempre nas linhas tracejadas. Tá. É na paralela da diagonal. Perfeito. Ok? Então vamos lá para a máquina. Então, ó, vou costurar em cima da linha tracejada, que é a paralela da diagonal.
Ó, vou parar exatamente naquele pontinho do centro, levanto a sapata, levanto a agulha e passo para a linha lateral. E continuo. Cortei e vou costurar agora no outro sentido. Paro exatamente no centro, levanto a sapata, levanto a agulha, passo para a linha lateral e vou até o final. Uma vez costurado, nós vamos voltar lá para a placa. Cortar isso aqui. Então, ó, mostrando aqui para a câmera, ó, costurei na linha tracejada, parei no centro, vim para a linha lateral e fui até o final. E a mesma coisa no outro sentido, ela forma uma cruzinha de linha aqui no centro. Não sei se dá para a câmera mostrar. Tá, é aqui sempre que há dúvida nesse bloco. Tá? Aliás, eu não falei o nome do bloco. Ah, como chama? Esse bloco se chama ampulheta. Ampulheta? É, que em inglês é hourglass. Uau. Hour com H, né, de hora. Mas, na verdade, o que eu queria te dizer é que nesses tempos, às vezes a gente fica meio tristinho, meio para baixo, porque a gente começa a pensar como é que vai ser no mês que vem, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Então eu resolvi que eu vou viver um dia de cada vez. Eu vou ser feliz hoje, o máximo possível que eu puder. E amanhã eu deixo para pensar amanhã. E nós, os artesãos, nós temos uma arma nas nossas mãos que é muito importante, que é o artesanato. Então vamos produzir coisas bonitas, porque aí a gente está entregando amor, a gente está aumentando a alegria, a felicidade, e isso aumenta a nossa imunidade. Então, gente, é isso. Façam artesanato, sejam felizes e vivam o hoje. E lave as mãos e fiquem em casa. Um beijo grande, fiquem com Deus. Agora nós vamos cortar. Então agora eu vou cortar na linha contínua. Agora na linha contínua. Da diagonal. Tá? Então eu vou posicionar minha régua na diagonal, na linha contínua. Naquela linha que eu não costurei. E vou lá e corto. E na outra diagonal, no outro sentido também. Com isso, eu fiquei com 4 partes aqui. Faltou um cortezinho. Com isso, eu fiquei com 4 partes de triângulos costurados perfeitamente. Tá? A gente teria que ir para o ferro e passar isso aqui. O que eu vou fazer agora, eu vou juntar 2 a 2. Tá? Eu vou fazer isso aqui, ó. E vou costurar 2 a 2. E eu vou obter 2 blocos daqueles 2 quadrados iniciais que a gente começou. Dos 2 quadrados, que interessante. Já saem 2 blocos prontos, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar um sobre o outro, casando a costura direitinho. Em casa, com cuidado, a gente vai casar a costura aqui, ó. E vou alfinetar. Quer dizer, como eu vou ter 7 pares, eu vou ter no final 14 blocos. Exato. Tá? Vou repetir aqui, ó, com o outro. Casa a costura, alfineta. Essa é uma sugestão de bloco. Como eu disse lá no início, a gente pode fazer com qualquer bloco do patchwork. Uhum. Tá?
E agora eu vou para minha máquina costurar um pé de máquina nessa diagonal aqui. Tá bom? Então vamos lá para a máquina. Então, na verdade, Cláudia, nós vamos repetir todo esse processo com os outros 6 pares, totalizando 7 pares, 14 blocos. Pronto, o Anderson fez uma costura num bloco, fez a mesma no outro. E agora vamos ver como é que ficou? Olha lá. Tá? Então, a gente costurou aqui, ó. Abriu o bloco. Olha lá, bonitinho. O que eu vou fazer agora é juntar 2 blocos. Tá? E costurar esses 2 blocos. Então, um sobre o outro. Eu preciso fazer com que essas costuras aqui se encaixem. De novo, lá em casa, com cuidado, com o alfinetinho, a gente casa bem a costura. E vou costurar aqui, ó, um pé de máquina para juntar os 2 blocos. E eu vou fazer isso, Cláudia, com 5 blocos ao total, tá? Então, eu vou ter uma sequência de 5 blocos. O que vai acontecer é que eu vou ter uma tira inteirinha de 5 blocos. Tá? E eu procurei aqui ir desencontrando os triângulos rosa, tá? Então, eu vou fazer 2 tiras de 5 blocos como essa. Perfeito. Tá? No meio da tira de 5 blocos, então aqui, ó, eu tenho o meio da tira. Eu vou colocar 2 blocos. Tá? Então, ó, deixa eu pôr mais pra frente, para a câmera pegar bem direitinho aqui. Aqui é o meio da minha tira, ó. Eu tenho 2 blocos e meio para lá, 2 blocos e meio para cá. Eu vou colocar esse bloco exatamente no meio. Tá? Então, ó, ponho para lá e vou para a máquina de costura. Dou uma alfinetada antes. Quer dizer, o kimono vai saindo, nascendo assim. Esse já estamos construindo o kimono. O kimono. Aqui, na verdade, esses 2 blocos é uma manga do kimono. Ah, é uma manga. Perfeito. Tá? Então, ó, vou para a máquina. E costuro esses 2 blocos na lateral da tira de 5. Então, o que eu vou ter aqui, ó, é uma tira comprida de 5 com a outra partezinha de 2. Isso, lembra que eu falei que eram 14 blocos? Sim. Então, nós vamos ter 5 mais 2, 7. 7. E vou ter mais 7 para o lado de cá. 5 com 2 também. Exatamente. Olha aqui, ó. Então, eu vou costurar uma tira sobre a outra. Vou virar isso aqui para cá. Que são as costas.
e costurar uma tira sobre a outra. Ainda não são as costas. Ainda não? Você vai entender já já, ó. Então, depois que eu costurar, só pra gente ganhar tempo, eu vou ficar com isso aqui, ó. 2 tiras de 5. Vamos encaixar aqui só pra aparecer direitinho. 2 tiras de 5, uma tira de 2 e uma tira de 2 blocos. Então, os 14 blocos aqui. Feito isso, eu vou colocar em cima de um tecido de 1,5 m, que é o forro. Vou colocar direito com direito. Vou costurar a volta toda. E nos cantos aqui, ó, eu dou um pique. Deixo uma abertura e desviro. Tá? Ok. A hora que eu desvirar, nós vamos ter isso aqui, ó. Ó, eu tenho todo o tecido de forro aqui. Tá? E do outro lado, aquelas 2 tiras. Ó, a tira de 5, as 2 tiras de 5 e as 2 tiras de 2. Tá? O que eu vou fazer agora é marcar o decote do kimono. Então, ó, exatamente no meio da peça, ó, eu pego exatamente o meio da peça, eu vou marcar 7 centímetros para a direita, 7 centímetros para a esquerda. E desço num triângulo até a próxima costura. Tá? Esse vai ser o decote da peça. E aí, com uma tesoura, aqui seria o momento de eu quiltar toda a peça. Tá? Então, eu viria com costuras de quilt em todas essas costuras aqui, para prender forro com o topo. Certo. Tá? Aí eu marco o decote. Uma vez marcado o decote, eu venho aqui, ó, com a tesoura pelo meio da peça, ó. Que bárbaro. Eu nunca tinha visto o nascimento de um kimono assim. E tá usando tanto, não? É, tá super na moda agora kimono, né? Posso Que é um cortar casaquinho, também com a régua e o cortador aqui, se quiser, tá? Veroca, pegou tudo? Dói um pouco, né? O coração, ele cortar aí no meio. Ah, todo mundo fica preocupado, né? Nossa, doeu um pouquinho aqui. Epa, como será que vai ser, né? Deixa eu pegar aqui, que aqui é grosso a costura. E ainda falei, nossa, mas esse decote não tá pequeno? A gente começa a ficar, a gente vai pensando, ela deixa ele fazer que eu vou entender, Na né? verdade, o tamanho que eu tô fazendo aqui, do passo a passo, é o tamanho infantil. Eu parti de blocos de 23,5. Tá? As medidas que eu dei é pro adulto. Entendi. Tá? Aí esse Aqui triângulo eu vai tô ter o tamanho. Aqui eu tô fazendo nas medidas do infantil. Tá? Mas ficarão as medidas certinhas no tamanho de adulto na Isso. página Então, do quando, Vida. quando a gente parte do bloco de 33,5, eu vou ter o tamanho de adulto. Se eu fizer com bloquinhos de 23,5, eu vou ter o tamanho que você infantil. desce, a abertura vai ser maior. Claro, o bloco é maior. Aí aqui, Cláudia, é muito simples. A gente vai virar isso aqui, ó. Ó o kimono aqui, ó. Nasceu. E eu vou costurar isso aqui, ó. Um pé de máquina. A volta toda. Ele é dupla face? Ele pode ser dupla face. Ele pode ser, né? Pode dupla ser. face, claro. Então você está costurando a parte as As duas laterais e a as- parte de baixo da manga. da manga. E vai faltar só colocar, não é uma lapela que a gente chama? Isso. É, né? Na verdade, é a gola A dele. gola, né? a gola, é a gola. Costurada as duas mangas, o que precisa é dar um pique aqui para conseguir virar. Tá? Eu preciso dar um pique em cada cantinho. E aí a gente já consegue virar toda a peça. Então, lembrando que esse aqui é o tamanho infantil
que eu parti de bloquinhos de 23. Que também ficou uma belezinha, não? Que coisa querida. Olha, é um casaqueto até. É um casaquete. Que lindo. Olha lá, feito isso, nós vamos pegar aquelas tiras do começo. Lembra que eu falei que ela estava vincada de um lado? Eu vou começar aqui embaixo, colocando pelo direito uma das faixas, deixando o lado vincado solto. E eu vou costurar ao longo de todo o decote aqui, ó, pelo direito. E faço a mesma coisa com outra fita, com outra faixa, pelo avesso. Tá. Tá? Depois de costurada, tanto no avesso quanto no direito, a gente vira e costura uma com a outra. Bárbaro. Então ela vai ficar acabada aqui, ó. Isso, claro, dos dois lados. Isso, eu costurei uma faixa pelo direito, vai até lá em cima no pescoço, dá a volta e desce pelo outro lado. Tá? Tudo pelo direito. Repito esse processo pelo avesso. Pego no avesso e faço o mesmo processo. Dou a volta no decote todo. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter duas fitas, uma pelo direito, outra pelo avesso. Vou alfinetar aqui, que eu acho que vai dar para entender melhor. E opcional tem aquela amarração, que na verdade o kimono pede isso, né? Essa faixa. Aí, se eu virar a faixa para cá e virar a outra para cá, eu costuro uma com a outra. Excelente acabamento. E a faixa, o cintinho? O cintinho é uma faixa de 12 centímetros, que você, 12 centímetros de largura por 1,5 de comprimento. E aí você dobra 3 vezes e passa costuras.